Existe uma batalha espiritual acontecendo ao redor da sua vida, agora mesmo. Mesmo que você não consiga ver com os olhos físicos, mesmo que muitas vezes você pense que está apenas cansado emocionalmente, desmotivado mentalmente ou confuso espiritualmente, John Wesley alertava constantemente que existem guerras invisíveis acontecendo dentro da mente, dentro das emoções e dentro da alma humana, guerras que tentam enfraquecer sua fé, roubar sua vigilância, destruir sua disciplina espiritual e afastar você lentamente da presença de Deus sem que perceba. Antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu vou vencer essa batalha. Porque talvez essa mensagem seja exatamente o alerta espiritual que sua vida precisava ouvir hoje. Agora presta muita atenção nisso, porque talvez o maior erro de muitas pessoas seja imaginar que batalha espiritual acontece apenas em momentos extremos, mas, na verdade, grande parte dessas batalhas acontece silenciosamente, através dos pensamentos que enfraquecem você diariamente, das distrações constantes que roubam sua atenção, do desânimo que tenta paralisar sua vida espiritual e das pequenas concessões que lentamente afastam sua mente daquilo que fortalece sua alma. John Wesley entendia que uma das maiores armas contra a vida espiritual de alguém é o enfraquecimento gradual da consciência, porque uma pessoa espiritualmente enfraquecida começa lentamente a perder vigilância, perde intensidade na oração, perde disciplina e perde sensibilidade espiritual sem perceber. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muitas pessoas hoje. Não perderam totalmente a fé, mas vivem constantemente cansadas espiritualmente, confusas, distraídas, sem força interior, sem constância e sem profundidade, como se existisse algo sugando lentamente sua energia espiritual. Agora entenda isso profundamente. Toda a batalha espiritual começa primeiro na mente, porque aquilo que domina continuamente seus pensamentos começa lentamente a controlar também suas emoções, suas decisões e sua direção espiritual. E aqui está algo extremamente sério. Pensamentos repetidos criam padrões interiores, e padrões interiores moldam comportamentos espirituais. Por isso John Wesley insistia tanto na vigilância mental, porque ele sabia que uma mente sem vigilância se torna terreno vulnerável para medo, distração, desânimo, orgulho, ansiedade e frieza espiritual. Agora pense nisso com sinceridade absoluta. Quantos pensamentos têm ocupado sua mente ultimamente? Quantos deles aproximam você de Deus? Quantos fortalecem sua fé? E quantos apenas drenam sua paz, roubam sua esperança e alimentam desânimo constantemente? Porque talvez a batalha que você está enfrentando hoje não seja apenas emocional. Talvez seja espiritual também. E aqui está o primeiro passo para vencer essa batalha. Reconhecer que ela existe, porque uma pessoa que não reconhece que está em guerra espiritual vive sem vigilância, vive emocionalmente vulnerável e espiritualmente distraída, mas uma pessoa consciente começa a observar aquilo que está entrando em sua mente, aquilo que está alimentando seu coração e aquilo que está enfraquecendo lentamente sua vida espiritual. John Wesley entendia que vigilância espiritual não significa viver com medo, significa viver consciente, atento e disciplinado, porque uma alma distraída se torna vulnerável rapidamente. Agora presta muita atenção nisso. Existem batalhas espirituais que não chegam através de ataques visíveis, chegam através do desgaste lento, da rotina sem profundidade, da perda de constância, da oração mecânica e da distração contínua. E talvez esse seja exatamente o estado de muitas pessoas hoje. Continuam vivendo normalmente por fora, mas internamente estão espiritualmente cansadas, sem força para lutar, sem motivação para orar e sem intensidade espiritual verdadeira. Mas entenda isso claramente. O inimigo não precisa destruir sua vida de uma vez. Muitas vezes basta manter você espiritualmente cansado por tempo suficiente para enfraquecer sua vigilância. E é por isso que o segundo passo para vencer essa batalha é proteger sua mente diariamente.
John Wesley acreditava profundamente que uma mente sem disciplina se torna facilmente dominada por distrações, emoções descontroladas e pensamentos negativos repetitivos. Por isso ele desenvolvia hábitos constantes de oração, meditação espiritual e autoexame diário. Agora pense nisso profundamente. Aquilo que você alimenta diariamente fortalece você ou enfraquece você. Seus hábitos aproximam sua mente da paz ou da confusão. Sua rotina fortalece sua alma ou apenas mantém você ocupado o tempo inteiro? Porque a verdade é essa: batalhas espirituais são vencidas primeiro através daquilo que você decide alimentar dentro de si todos os dias. E talvez aqui esteja um dos maiores segredos espirituais que muitos ignoram. Pessoas espiritualmente fortes não são aquelas que nunca enfrentam guerras internas, mas aquelas que aprendem a permanecer vigilantes, mesmo durante as batalhas. John Wesley sabia que a disciplina espiritual produz força interior, porque uma alma disciplinada não depende apenas de emoção momentânea para permanecer firme. Ela aprende a continuar buscando Deus, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando existe cansaço, mesmo quando existe luta mental e mesmo quando existe desânimo. Agora presta atenção nisso profundamente. Uma das maiores estratégias contra a sua vida espiritual é fazer você desistir lentamente da vigilância, desistir lentamente da oração profunda, desistir lentamente da disciplina espiritual e aceitar como normal uma vida espiritualmente fraca. Mas talvez hoje Deus esteja despertando você exatamente para isso, para perceber que existe uma batalha acontecendo e que você não pode continuar vivendo distraído espiritualmente. Comenta aqui embaixo: eu não vou desistir da minha vida espiritual, porque talvez essa decisão seja o começo da sua vitória interior. Se esse conteúdo está falando profundamente com você, deixa o teu like e se inscreve no canal. E talvez uma das partes mais difíceis dessa batalha espiritual seja justamente aquilo que acontece dentro da mente, porque existem guerras que ninguém vê, conflitos silenciosos que acontecem todos os dias dentro dos pensamentos, emoções e decisões de uma pessoa. E muitas vezes quem está lutando espiritualmente nem consegue explicar exatamente o que está sentindo. Apenas percebe que existe um peso constante, uma confusão interior, um cansaço espiritual e uma dificuldade enorme de permanecer firme. John Wesley entendia profundamente isso. Por isso ele falava tanto sobre vigilância mental e disciplina espiritual. Ele sabia que uma mente sem direção rapidamente se torna vulnerável ao medo, ao desânimo, à distração e à frieza espiritual. Agora preste muita atenção nisso. Pensamentos repetidos possuem poder. Aquilo que ocupa continuamente sua mente começa lentamente a moldar sua visão, suas emoções, suas escolhas e sua força espiritual. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem hoje emocionalmente esgotadas, porque suas mentes nunca descansam realmente. São pensamentos negativos constantes, preocupações repetitivas, comparações, ansiedade, medo do futuro, culpa, sensação de fracasso, falta de esperança. Tudo isso vai consumindo lentamente a energia espiritual da pessoa até que ela começa a perder força até para orar. E aqui está algo extremamente sério. Uma mente cansada espiritualmente se torna muito mais vulnerável. John Wesley entendia que o inimigo tenta enfraquecer primeiro a mente, para depois enfraquecer a disciplina espiritual, porque quando a mente perde clareza, a oração perde profundidade. Quando a mente vive dominada pela distração, o coração perde sensibilidade. Quando os pensamentos ficam desorganizados, a alma perde vigilância. Agora pense nisso profundamente. Quais pensamentos você tem alimentado diariamente? Sua mente está sendo fortalecida ou enfraquecida? Você está protegendo sua vida espiritual ou apenas reagindo automaticamente ao caos ao seu redor? Porque a verdade é esta: ninguém vence batalhas espirituais vivendo sem controle mental. E talvez aqui esteja um erro que muitos cometem.
Esperam sentir força espiritual primeiro, para depois desenvolver disciplina. Mas John Wesley acreditava exatamente no contrário. Ele entendia que a disciplina espiritual constante produz força interior, mesmo quando as emoções estão fracas. Agora entenda isso profundamente. Existem dias em que você não terá vontade de orar, dias em que sua mente estará cansada, dias em que tudo parecerá pesado, dias em que o desânimo tentará dominar seus pensamentos. Mas é exatamente nesses momentos que a vigilância se torna mais importante. Porque batalhas espirituais não são vencidas apenas nos dias fáceis. Elas são vencidas principalmente nos dias difíceis. E aqui está algo extremamente poderoso. Uma pessoa espiritualmente forte não é aquela que nunca sente medo, nunca sente desânimo ou nunca enfrenta guerras internas. Uma pessoa espiritualmente forte é aquela que continua lutando mesmo, enquanto enfrenta tudo isso. John Wesley sabia que a constância espiritual protege a mente. Por isso ele mantinha hábitos rígidos de oração, meditação espiritual, jejum e autoexame. Não porque fosse emocionalmente forte todos os dias, mas porque entendia que sem disciplina, a alma se enfraquece rapidamente. Agora pense nisso com sinceridade absoluta. Talvez o problema não seja apenas a batalha que você está enfrentando. Talvez o problema seja que você está tentando lutar sem fortalecer sua mente espiritualmente. Porque uma mente sem vigilância absorve facilmente tudo aquilo que enfraquece a alma. Absorve distrações, absorve negatividade, absorve medo, absorve confusão e lentamente começa a perder discernimento espiritual. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muitas pessoas hoje. Vivem cercadas de barulho o tempo inteiro. Nunca param, nunca silenciam a mente, nunca examinam profundamente o próprio coração. Apenas continuam correndo emocionalmente cansadas, enquanto a vida espiritual vai enfraquecendo lentamente. Mas entenda isso claramente. Você não vencerá batalhas espirituais vivendo constantemente distraído. John Wesley acreditava que uma das maiores armas espirituais era aprender a controlar aquilo que entra continuamente na mente, porque aquilo que alimenta seus pensamentos fortalece ou destrói sua vida espiritual silenciosamente. Proteger sua mente não significa viver isolado do mundo. Significa aprender a perceber aquilo que está roubando sua paz, sua clareza e sua sensibilidade espiritual. Significa desenvolver discernimento. Significa parar de alimentar continuamente aquilo que produz confusão interior. E aqui está o próximo passo para vencer essa batalha espiritual. Desenvolver constância espiritual mesmo nos dias difíceis, porque qualquer pessoa consegue buscar profundidade espiritual quando está emocionalmente motivada. O verdadeiro crescimento acontece quando você continua buscando Deus mesmo sem emoção, mesmo cansado e mesmo enfrentando guerras internas. John Wesley entendia que uma fé madura não depende apenas de sentimentos passageiros. Ela é construída através de hábitos constantes, disciplina diária e vigilância contínua. E talvez hoje Deus esteja tentando ensinar você exatamente isso. Sua força espiritual não será construída apenas em momentos de inspiração, mas nas decisões diárias que você toma enquanto enfrenta suas batalhas silenciosas. E talvez agora você esteja começando a perceber que essa batalha espiritual não é apenas sobre momentos isolados de dificuldade, mas sobre a direção inteira da sua vida. Porque todos os dias existe uma guerra acontecendo pela sua atenção, pela sua mente, pela sua disciplina, pela sua constância espiritual e pela sua sensibilidade diante de Deus. John Wesley entendia que uma das maiores tragédias espirituais é quando uma pessoa perde a batalha. Lentamente, sem perceber, porque nem toda derrota espiritual acontece através de uma grande queda visível. Muitas vezes ela acontece através do desgaste contínuo, da perda gradual de vigilância e da acomodação silenciosa da alma. Agora pense nisso profundamente. Quantas pessoas começaram espiritualmente fortes, disciplinadas e vigilantes, mas aos poucos foram permitindo distrações, cansaço espiritual e superficialidade dominarem suas rotinas?
No começo parecia algo pequeno. Apenas menos oração, menos vigilância, menos profundidade. Mas lentamente a alma começou a perder força. Perdeu intensidade espiritual e perdeu sensibilidade diante de Deus. E aqui está algo extremamente sério. Batalhas espirituais quase sempre se intensificam quando uma pessoa decide permanecer firme. Porque uma alma vigilante se torna perigosa espiritualmente. Uma pessoa disciplinada, consciente e constante, não é facilmente dominada pelo desânimo, pela distração ou pela confusão mental. John Wesley acreditava profundamente que a verdadeira força espiritual nasce da perseverança diária, não de emoções passageiras, porque emoções mudam constantemente, mas disciplina espiritual mantém a alma firme mesmo nos dias difíceis. Agora entenda isso claramente. Você não vencerá essa batalha apenas tentando sentir motivação espiritual o tempo inteiro, porque existirão dias em que você estará cansado, dias em que sua mente ficará pesada, dias em que o desânimo tentará dominar seus pensamentos e dias em que você sentirá vontade de desistir da vigilância espiritual. Mas é exatamente nesses momentos que sua decisão se torna mais importante do que suas emoções. E talvez aqui esteja um dos maiores segredos espirituais ensinados por John Wesley. Uma vida espiritual forte é construída através de continuidade, através da capacidade de continuar buscando profundidade mesmo quando existe luta interior, mesmo quando existe cansaço emocional e mesmo quando existe guerra mental acontecendo silenciosamente. Agora preste muita atenção nisso, porque essa parte pode mudar completamente sua forma de enfrentar batalhas espirituais daqui para frente. Muitas pessoas tentam lutar apenas reagindo emocionalmente aos ataques, mas pessoas espiritualmente maduras aprendem a fortalecer continuamente a própria alma antes mesmo das batalhas se intensificarem. Por isso a oração constante é importante. Por isso a vigilância diária é importante. Por isso proteger a mente é importante. Por isso desenvolver disciplina espiritual é importante. Porque ninguém permanece forte espiritualmente, vivendo apenas de momentos emocionais passageiros. John Wesley sabia que uma alma espiritualmente alimentada resiste melhor às guerras internas. Por isso ele mantinha hábitos rigorosos de oração, jejum, meditação espiritual e autoexame, não apenas quando estava motivado, mas como estilo de vida contínuo. Agora pense nisso profundamente. Talvez você esteja tentando vencer guerras espirituais sem fortalecer diariamente sua mente e sua alma. Talvez esteja esperando força surgir automaticamente enquanto continua alimentando distrações, excesso de estímulos e hábitos que enfraquecem sua vigilância espiritual. Mas entenda isso claramente. Aquilo que você alimenta diariamente cresce dentro de você. Se alimenta distração, sua mente ficará confusa. Se alimenta medo, sua alma ficará insegura. Se alimenta superficialidade, sua vida espiritual enfraquecerá. Mas se alimenta vigilância, oração e disciplina, sua força espiritual começará lentamente a crescer novamente. E aqui está algo extremamente poderoso. Uma pessoa espiritualmente forte não é aquela que nunca enfrenta batalhas, mas aquela que aprende a não abandonar sua posição espiritual durante as guerras interiores. John Wesley entendia que permanecer firme espiritualmente exige coragem diária, porque o mundo constantemente tenta enfraquecer sua atenção espiritual, roubar sua paz e manter sua mente ocupada demais para desenvolver profundidade verdadeira. Agora talvez você esteja entendendo por que tantas pessoas vivem emocionalmente cansadas hoje, porque estão lutando batalhas internas continuamente sem desenvolver força espiritual suficiente para sustentar a mente e o coração durante esses períodos difíceis. E talvez Deus esteja usando essa mensagem exatamente para despertar você antes que o cansaço espiritual se transforme em acomodação espiritual. Porque existe uma diferença enorme entre passar por uma batalha espiritual e desistir silenciosamente da vigilância durante ela. John Wesley acreditava que uma alma desperta permanece
consciente das próprias fraquezas, mas também permanece consciente da necessidade constante de vigilância, disciplina e dependência de Deus. E aqui está o ponto mais profundo desta mensagem inteira. Vencer uma batalha espiritual não significa nunca mais enfrentar guerras internas. Significa aprender a permanecer firme, vigilante e espiritualmente consciente mesmo enquanto elas acontecem. Porque toda batalha espiritual tenta levar você lentamente para um lugar de distração, desânimo e enfraquecimento interior, mas uma alma disciplinada aprende a resistir continuamente. Agora a decisão está diante de você. Continuar vivendo espiritualmente, distraído e emocionalmente vulnerável, ou desenvolver uma vida espiritual forte, vigilante e constante. Porque a verdade é essa: guerras espirituais não são vencidas apenas com emoção momentânea. Elas são vencidas através de vigilância diária, disciplina contínua e uma mente fortalecida espiritualmente. Se esse conteúdo falou profundamente com você, deixa o teu like e se inscreve no canal. E nunca esqueça desta verdade: a batalha espiritual é real. Mas uma alma vigilante, disciplinada e espiritualmente consciente não permanece derrotada para sempre.